Olá, crianças, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Nossa aula de agora será sobre um pouquinho sobre o atendimento, tá? Já que muita gente vai trabalhar na questão do atendimento em redes de farmácias e drogarias, a gente vai ver um pouquinho do que é o atendimento e do que é necessário para que você exerça um trabalho de qualidade, que seja reconhecido por aquilo que você está fazendo, tá? Então, eu vou diminuir a minha tela para que vocês vejam o material e fique mais fácil, tá? Então, vamos lá. E a gente já começa de cara sobre do que é o atendimento. O que é atender alguém? Atender alguém é se dispor, tá? É a disponibilidade para receber os clientes em empresas, em estabelecimentos ou qualquer instituição, visando o esclarecimento de suas dúvidas, realizar a venda, marcar consultas ou reuniões, ou qualquer que seja o outro tipo de atendimento. Não estou dizendo que é isso que vocês vão fazer. Estou dizendo no contexto geral do que é um atendimento. É quando você se dispõe a ouvir o outro e a tentar sanar aquela sua dúvida ou resolver aquele problema da pessoa, tá? É um contato direto que você vai ter com o cliente, é uma ação prioritária e promotora de bem-estar. Por quê, professora? Porque o atendimento é uma coisa que promove bem-estar. Porque quando uma pessoa é bem atendida, ela se sente acolhida. Ela sente que a pessoa, que o atendente, a ouviu, entendeu a sua angústia, entendeu o seu problema, entendeu a sua dúvida. Por mais que você não consiga resolver a dúvida, não saiba como falar, o que falar, mas às vezes quando você tem um certo tipo de atenção, pelo menos, a pessoa entende. Ah, fulano não me disse o que era, mas me atendeu bem, me ouviu. Tem muita gente que só quer isso, ser ouvido, ser entendido, ser visto por alguém, tá? Então, o atendente é a pessoa que tem um primeiro contato com o cliente, tá? É uma ação que tem que ser humanizada e ter tratamento igualitário, tem que ser um atendimento longe de preconceito, preconceito por raça, preconceito por cor, por religião ou por orientação sexual da pessoa. Você vai ter que atender a todos de maneira igual, sem distinção de qualquer maneira. Pelo modo que está vestido, a gente sabe que muita gente é tratado pelo modo que está vestido, que o pedinte da rua, o morador de rua, ele é muitas vezes tratado de forma tão desigual das outras pessoas que não são moradores, e isso não pode acontecer. Ele é um cliente como qualquer outro, ele é um cliente que vai consumir materiais e insumos do local como qualquer outra pessoa. E você tem que atendê-lo de maneira igual, sem olhar torto, você não pode expelir nenhum tipo de reação. Se a pessoa estiver com algum tumor aparente, alguma ferida feia, por exemplo, na face, no braço, você não pode olhar para a pessoa com um olhar de rejeição. Vocês vão ver muita gente com mau cheiro, com feridas podres, apodrecidas, com mau cheiro, feridas necrosadas, e vocês não podem estabelecer nenhum tipo de reação negativa, virar a cara para o lado, colocar a mão no nariz, isso jamais pode acontecer, tá? Vocês vão ter que fazer a resolução dos problemas e as necessidades atendidas, as necessidades que o cliente tiver, se isso, claro, estiver ao seu alcance, se isso estiver ao alcance do estabelecimento que você trabalha. Se não tiver, você gentilmente vai dizer que, infelizmente, não vai poder atender aquele pedido e aquele local não tem como sanar aquela dúvida, não tem aquele medicamento, não tem aquele curativo, ou não presta aquele serviço, tá? Mas tudo de forma muito bem educada. A gente sabe que não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil lidar com clientes, o cliente sempre é cheio de muita razão e qualquer coisa pequena ele transforma numa coisa enorme. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Qual é a finalidade do atendimento? É ouvir o próximo, ouvir o cliente, compreender as queixas do cliente, tá? Avaliar as suas queixas, ou seja, além de compreender, tentar entender e avaliar o que ele necessita, informar e orientar a pessoa com segurança. Se você não tiver segurança em relação àquilo, chame alguém que tenha, chame outro colega de trabalho, chame o farmacêutico, quando você não entender aquele questionamento do cliente, tá? Não é vergonhoso chamar outra pessoa para lhe ajudar no atendimento quando você não entende, principalmente quando você é recém-formado, é recém-empregado.
Tem que respeitar, a finalidade é respeitar o cliente, independente da raça, cor, orientação sexual, da escolaridade e da condição financeira, como eu acabei de falar para vocês. Vocês vão lidar com todo tipo de público, seja na farmácia normal ou seja na farmácia hospitalar. Todo tipo de público, todo tipo de gente rica, gente pobre, travesti, transexual, com baixo nível de escolaridade, com alto nível de escolaridade, e você tem que conseguir atender a todos, tá? Você tem que trabalhar com uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Se você estiver falando com aquela pessoa do interior que não teve um nível de escolaridade, você vai tentar falar de maneira que ele entenda, não vai falar naquele linguajar rebuscado, naqueles termos técnicos que a gente aprende durante o curso. Você vai tentar falar na linguagem da pessoa, na linguagem com a qual ela entenda. Se precisar desenhar uma lua na caixa, para aquela pessoa que é analfabeta entender que tem que tomar à noite, desenhe, não tem problema. É uma empatia muito grande quando você faz isso. O de remédio que é para tomar de dia, desenha o sol. A pessoa não sabe ler, mas ela sabe que aquele desenho daquele sol é de dia e que da lua é à noite. Então, é uma forma prática, uma forma simples, que não vai tomar o seu tempo, não vai fazer de você menos pior ou melhor do que ninguém, mas vai fazer de você uma pessoa empática se tiver essa atenção com o ser humano, tá? A postura do atendente. Uma postura de atendimento está mais relacionada com os funcionários em si, com suas atitudes e com seu modo de agir com os clientes, tá? Portanto, vai estar ligada às condições individuais, ou seja, questões de cada um. Individual, cada um tem uma característica diferente. Você é diferente do seu colega. Cada um tem uma característica que vem à tona, que exacerba mais do que outra. Tem gente que é mais contido, tem gente que é mais falador, tem gente que é mais despojado, tem gente que é mais tímido, tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo, e assim cada um tem as suas particularidades e individualidade, tá? O que não pode ter é você ser antiético, o que não pode acontecer é você ser mal-humorado. Aconteceu problemas em casa, você amanheceu, acordou cheio dos problemas e vai trabalhar, o cliente não tem culpa dos seus problemas em casa. Todo mundo entende que todo mundo tem problemas. Eu tenho problemas, você tem problemas, aquele dia não é o seu dia, você amanheceu com o pé esquerdo, deu tudo errado, mas os seus colegas de trabalho, os clientes, não têm culpa disso. Não vai ser neles que você vai ter que expor a sua raiva, a sua frustração, tá? Olhar o cliente sem intimidá-lo, sem deixá-lo com medo, sem julgamentos. A gente sabe que existe um julgamento no olhar quando você olha a pessoa de cima a baixo, trata a pessoa de maneira diferenciada. Sorrir para o cliente, tá? Não é ser abestado, ficar sorrindo para o vento, não. Isso aí não. Mas você tem uma cara empática, né? Bom dia, seu José, tudo bem? Como é que o senhor vai? O que posso te ajudar? Saudar as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Não é prolongar a conversa, passar 3 dias conversando, como é que o senhor tá? Como foi sua infância? Não, mas saudar as pessoas. Tem aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende na infância? Faça, tá? É hora de usar. Escutar as queixas das pessoas e esclarecer as dúvidas, claro, se tiver ao seu alcance, se você souber, se for da sua competência. Não estou dizendo que você deverá fazer consultas. Não, não é para fazer consulta, mas é tentar esclarecer uma dúvida. Como é que eu tomo esse remédio? Esse remédio aqui é por qual via? É pela boca ou é embaixo da língua? É via oral ou é sublingual? Como é que eu faço para armazenar esse remédio? É na geladeira ou é fora da geladeira? É aquele antibiótico que é suspensão, que vem só o pó. Você esclarece a dúvida se o cliente tiver, como é que eu faço quando eu chegar em casa? Até que tanto eu ponho de água? Eu posso colocar qualquer água? Você vai sempre orientar, vai ser colocada água filtrada, aqui tem uma marca até onde você vai colocar água, você vai utilizar esse copo dosador. Tem muita gente, pessoal, que você acha que tá na cara aquele copinho que é para tomar o remédio, mas tem muita gente que não sabe. Vocês vão encontrar pessoas de todos os tipos, com todos os níveis de entendimento. Então, vocês têm que estar preparados para sanar qualquer, e quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo tipo de dúvida das pessoas, tá? Até onde é que abre a caixa, se é por cima ou por baixo. Tanto faz você abre a caixa, rasga a caixa, abre a caixa por baixo, por cima, mas tem gente que vai lhe perguntar coisas bestas e você vai ter que responder na maior calma, tá?
Voltando aqui, postura do atendente, você vai organizar o local de trabalho, mantendo a agilidade, ou seja, não é para fazer as coisas desesperadas, mas ter um certo nível de agilidade. Porque vai arrumar uma prateleira, passar 3 dias para arrumar aquela prateleira, fica mornando, fica enrolando, não, tem que ter um certo tipo de agilidade, ser cauteloso e evitar termos ou gírias, tá, com os clientes. Muita gente não entende ou muita gente se incomoda com certas gírias, chamar a pessoa de chegado, evite, chame a pessoa pelo nome, o senhor, senhora, evitar chamar as pessoas de tio, de vozinho, diga vozinho, o que é que você quer? O máximo que você vai escutar é que eu não sou teu vô, nem te conheço, menina, tá me chamando de vô? Chama as pessoas, boa tarde, senhor, como é que é seu nome? José. Ô, seu José, boa tarde, que posso ajudar? Então, assim, evite usar esses termos, tá? Tem muita gente que gera ciúme. Por mais que você seja educado e chame a pessoa de querido, já aconteceu comigo, de tratar a pessoa bem, um rapaz novo que era jovem bem, de querido, tudo bem, e gerar ciúmes na companheira. A companheira vai querer lhe matar, furar seus olhos, namorado pessoal do rapaz, se você for lhe chamar de querido. E a mesma assim acontece com mulheres, quando você é muito educado. Dependendo do nível de educação, as pessoas nem entendem a educação. Então, é para ser educado, mas evite usar termos e gírias muito íntimos, porque pode gerar algum certo nível de ciúme ou qualquer outro tipo de coisa, né? Porque trabalhar com gente não é fácil. Manter um tom de voz equilibrado, tá? Evitar gritar, fulano, traz a bezetacil aí para mim. Fulano, pega a azitromicina. Vá lá onde a pessoa, tá? Sempre manter a ética profissional, isso é lógico, em qualquer coisa que você for fazer, não é só na farmácia, não é só no seu trabalho, é em qualquer local. E manter um estado de espírito minimamente positivo, tá? A apresentação do atendente, você tem que vestir-se adequadamente ao seu ambiente de trabalho, lógico. Vai usar o uniforme que ele foi indicado, né? Então, vai usar o uniforme. Se por acaso um dia você for sem uniforme, ou se você começar o trabalho e ainda não tiver uniforme disponível, você vá com uma roupa que condiga com o seu trabalho. Vai evitar shorts, mini saias, vai evitar blusas curtas, vai evitar mostrar as partes do corpo como barriga, seio. Então, vista uma roupa adequada. Adequada ao ambiente de trabalho e também ao clima. Se é muito gelado lá onde você trabalha, se for com roupa de alça, que fica os braços de fora, provavelmente você vai sentir frio, tá? E manter sempre uma boa higienização. Pessoal, é complicado. Já tivemos alunos que foi devolvido do estágio porque a reclamação, o aluno estava fedendo. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Já pensou você ser devolvido do estágio, ninguém lhe falar por quê, mas é porque você estava fedendo, você não toma banho e seu cabelo fede, você exala um cheiro ruim? Isso jamais pode acontecer, tá? Mantenha sempre uma boa higienização das unhas, dos cabelos, higienização íntima, higienização corporal e higienização do vestuário, das suas roupas, tá? Principalmente se a roupa for branca. Evite roupas amareladas, sujas, amarrotadas. Tô dizendo para você ser engomadinho, o louco da roupa, não, mas minimamente organizado, tá? Você dá outra visão para as pessoas. Quem é o técnico em farmácia, a gente já conversou na aula anterior, mas novamente são pessoas muito importantes para a imagem do estabelecimento em que trabalham, tá? Vocês são a cara do local de trabalho. É a pessoa responsável pelo atendimento ao público, supervisionado pelo farmacêutico, como a gente já falou, e é orientador sobre o uso correto de medicamentos, cosméticos e produtos, tá? Estou dizendo que você precisa saber de todos os cosméticos e como é que eles funcionam, mas a forma de uso, que está escrito inclusive no vidro do cosmético ou na embalagem, você deverá saber informar para as pessoas, tá? As atribuições, vocês vão auxiliar no processo de produção e controle, dispensação, manipulação, produção, controle de qualidade e distribuição de medicamentos, de cosméticos e de produtos para a saúde, tá? Coisas que entram em outra categoria, como curativos, entre outras coisas, tá? Aparelhos de pressão, nebulizadores, entre outros materiais, tá? Então, auxilia em todo o processo de logística do estabelecimento, ter conhecimento sobre as substâncias encontradas atualmente no mercado de trabalho, recepcionar os clientes, organizar e agilizar o fluxo de atendimento para que
não gere tantas filas ou não bagunce o atendimento, tá? Tentar agilizar para que o atendimento se torne mais dinâmico. Ser crítico e ter segurança quanto à utilização das drogas, tá? Por isso que vocês tiveram a disciplina, ou virão ter, de noções de farmacologia e de farmacodinâmica, farmacocinética, toxicologia, justamente para vocês saberem a questão da utilização das drogas, saberem das vias de administração das drogas, saber o que é um comprimido, o que é uma drágia, o que é um medicamento injetável que pode ser intramuscular, subcutâneo, intravenoso, intradérmico, tudo isso vocês deverão saber para orientar bem as pessoas, tá? A farmácia é o local para armazenamento dos fármacos, todo mundo sabe, é de responsabilidade do profissional farmacêutico e da equipe que compõe, tá? Que é o técnico, o atendente, entre outros profissionais. A farmácia possui um responsável técnico, é obrigatório que possua, e ela faz a dispensação e atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra que equivale de assistência médica, tá? Isso é uma farmácia. Já a drogaria é um estabelecimento só de dispensação e comércio de drogas e medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais, sem fazer a manipulação disso, tá? Manipulação que eu digo, a abertura e fracionamento. Mas a gente vai estudar mais direitinho em outra aula a diferença de uma farmácia para uma drogaria. Nosso objetivo aqui vai ser outro, tá? E o que nós devemos saber, tá? Basicamente, o nome do responsável técnico, vocês têm que saber, informar para o caso a vigilância bater, para o caso de o cliente mesmo perguntar quem é o responsável, você sabe quem é o responsável técnico. Você deverá saber o número de inscrição e a sigla do Conselho Regional de Farmácia do seu estado, ou seja, seu registro, tá? Tem que saber o número de registro no Ministério da Saúde, a farmácia ela é registrada no Ministério, vocês deverão saber ou ter acesso, se não sabe de como, mas tem acesso aonde tem, conforme a publicação no Diário Oficial da União. Tudo é publicado no Diário Oficial, tá? Data de validade, esse prazo deve ser no mínimo de 1 ano para maior rotatividade dos produtos, tá? Então, não é que você tem que saber a data de validade de todos os produtos, mas vocês têm que saber, basicamente, sobre a estocagem, para não ter produtos vencidos na prateleira. Isso jamais pode acontecer. É um Deus nos acuda quando alguém compra alguma coisa, principalmente medicamento vencido. Isso é um absurdo. Isso jamais pode acontecer, tá? Então, tem que ter uma logística onde produtos que estão perto de vencer fiquem para um local e os produtos com a validade normal fiquem em outro, para que não aconteça uma mistura. Às vezes, você coloca um medicamento na prateleira perto de vencer, só que falta um mês. Só que, às vezes, esse medicamento, esse cosmético, esse objeto, não vende naquele mês. E passa para o outro mês na mesma prateleira, e aí ele já está vencido. Quando você colocou, ele não estava. Mas depois você foi chamada a atenção por ter colocado, aí você, mas ele não estava. Só que passou os dias e ele venceu. Ainda assim, continua sendo responsabilidade sua, tá? Saber os números de lote e a que unidade pertence àquele objeto. Como assim, professora? Saber o que é cosmético, saber quais são os antihipertensivos, saber onde é que estão os antibióticos, saber para que rumo que estão os antialérgicos, onde é que está a seção de xaropes. Então, você tem que saber da dinâmica para que você não fique igual uma barata tonta procurando, e isso vai demorar, ou seja, vai acumular fila, as pessoas vão ficar chateadas, clientes vão embora se demorar o atendimento, tá? Então, tem que manter a agilidade, e para manter a agilidade é você saber como que está a organização daquele local. Você deverá saber a composição dos produtos farmacêuticos, o peso, o volume líquido e a quantidade, se for o caso, tá? Depende do seu trabalho. Não estou dizendo que você tem que saber tudo isso de uma farmácia, não, mas dependendo do que você trabalha na farmácia, que você pode não ser só atendente, tá? Você pode exercer outra função lá dentro. A finalidade, o uso e a aplicação dos produtos e as precauções que devem ser tomadas. E se tiver alguma medicação, tiver algum cuidado especial, você tem que orientar, olha, seu José, essa medicação que o senhor está levando, o senhor não pode deixar ela aberta. Olha, essa medicação aqui, ela deve ser conservada dentro da geladeira, não esqueça fora. Depois de aberta, ela tem a validade de 7 dias. Então, qualquer cuidado especial que uma determinada droga ou outra coisa tenha, você deve informar, tá? Para que não gere dúvidas, para que a pessoa chegue em casa e fique sem saber.
como é que fica a organização de uma farmácia, tá? Para organizar a farmácia ou drogaria, existem alguns critérios que são levados em consideração e que vão tornar o trabalho mais eficiente e prático, tá? Toda farmácia trabalha com milhares de remédios, muitos, tá? Que envolvem diferentes fabricantes, diferentes laboratórios, diversas apresentações. E apresentações? Elixir, comprimido, drágia, cápsula, tá? O que torna fundamental a organização das prateleiras e gavetas para facilitar a procura do remédio, tá? Para isso, existem formas que são padronizadas já para organizar melhor uma farmácia. Existem coisas padronizadas que em toda farmácia é igual e existem as particularidades. Particularidades fica a cargo do seu local de trabalho. Onde você for trabalhar, eles vão lhe explicar como é que eles gostam daquela organização. Mas existe uma regra geral, mais ou menos, como existe para supermercado, que é dividido por seções, né? Todo supermercado vai ser dividido por seções. Então, as farmácias também têm o seu padrão de organização. Ela começa pela separação dos medicamentos e outros produtos de acordo com o laboratório, a ordem alfabética dos medicamentos no sistema e o grupo ou seção em que ele se enquadra, tá? Aqui é no sistema e o grupo ou seção que ele se enquadra obedecendo a forma de apresentação e uso de medicamento. Eu estou dizendo aqui, ó, cada farmácia tem a sua forma de organização. Ah, na farmácia que eu trabalho a gente faz assim. Ah, na que eu trabalho a gente faz assado. Cada um tem o direito de fazer conforme, mas existe um padrão. Organizar no sistema em ordem alfabética é muito melhor, porque você já sabe que a azitromicina está lá na letra A e que o Venalote, por exemplo, está lá na letra V, lá embaixo. Então, facilita muito a dinâmica do trabalho. As seções de organizações. Seção ou grupo de comprimidos, vai dividir por comprimidos, drágia, cápsula, pastilha e pílulas, tá? Que são as formas de apresentação que a gente já teve essa aula. Seção ou grupo de ampolas injetáveis e orais, e tem que ter cuidado, porque já as ampolas injetáveis, elas são de vidro, tá? E a seção de grupos ou grupos de medicamentos líquidos, tá? Que são as suspensões, os elixir, xaropes, medicamentos em gotas e as geleias e os sprays, tá? Que são os líquidos. Aí nós temos a seção de cremes, pomadas, ungüentos, supositórios, óvulos, bastões, inaladores, os pós, tá? Granulados e calicidas, tá? Tudo isso é bem dividido, você tem que saber que aquele medicamento é para inalar e aquele medicamento ele é em forma de pomada, tá? Ah, não é bacetinha, é pomada, mas bacetinha não é granulado, isso você tem que saber. Aí tem a seção ou grupos de envelopes de comprimidos ou potes que vêm em embalagens múltiplas e que podem ser comercializados de formas avulsas, né? Que são aqueles medicamentos, por exemplo, o Estomazil que vem em caixas e aí você tira o sachê da caixa para botar nas organizadoras, no balcão ou numa boa prateleira, tá? Esses produtos são usualmente guardados em gavetas e na parte externa delas coloca-se uma etiqueta que identifica o produto, tá? Ou, mas na farmácia que eu trabalho é balcão de vidro. Tanto faz. Só tem que ser identificado para facilitar melhor o seu trabalho. Com uma semana que você está trabalhando no estabelecimento novo, você já aprende a dinâmica de tudo, se você for esperto e observar como é que funciona a dinâmica do local, tá? Isso faz um diferencial no funcionário. Aí nós temos a seção ou grupo de medicamentos que tem a venda controlada, que são os psicotrópicos e os entorpecentes. Geralmente eles ficam no final da farmácia, são de difícil acesso, vendidos só com receita. Não pode errar na dose, não pode errar nas orientações, tá? Produtos, aí nós temos os produtos de perfumaria, higiene, limpeza, que toda farmácia tem, os acessórios médicos e odontológicos, e também possuem prateleiras próprias, tá? Para os curativos, para os materiais que é utilizado na odontologia, entre outros. E também podem ser organizados por ordem alfabética. Fica a critério do atendente, fica a critério do técnico responsável. Tudo vai depender, ou do dono do estabelecimento, tudo vai depender da pessoa que toma de conta, que vai escolher como que deve ser tudo organizado, tá? Aí nós temos, agora que já entendemos os conceitos e funções, nós conhecemos o ambiente de trabalho, né? Vamos conhecer os medicamentos, não é nomes de medicamentos, tá? Vamos conhecer a organização, tá? Os medicamentos a gente já falou na aula anterior, na primeira aula, na segunda, na verdade. E os medicamentos, a ideia de remédio, ela está associada a todo e qualquer tipo de cuidado utilizado para curar
ou aliviar doenças, sintomas, desconforto e mal-estar. Ou seja, o que é um remédio? É qualquer coisa que pode ser utilizada de uso terapêutico. Ou seja, se o chá é para melhorar o sintoma de dor de barriga, é remédio. Tá? Então, quando a gente fala remédio, não imagine só aquela coisa da prateleira da farmácia. Já medicamento, remédio e medicamento tem conceito diferente. Medicamentos são substâncias ou preparações elaboradas em farmácias, pode ser de manipulação, ou em indústrias, que devem seguir determinações legais de segurança, obedecer às regras da Anvisa, obedecer uma eficácia e uma qualidade. Tá? Então, medicamento é aquilo que é manipulado em indústria e remédio também pode ser manipulado, mas o remédio é qualquer coisa que seja utilizado para curar algo. Então, o chá é um remédio. Se você der 3 pulinhos, pode ser remédio. Ah, esses 3 pulos vai te ajudar a melhorar os gases. É remédio. Então, a diferença está nisso. E aí nós temos as denominações que vocês devem saber, tá? Podem ter 3 denominações, o nome comercial, o nome químico e o genérico, tá? Então, daí vocês têm que saber a diferença entre remédio de referência, genérico e similar, tá? Tem uma aula que vocês têm acesso a isso, tem que saber direitinho como é que isso funciona. E aí você vai conhecer o mercado de trabalho para o técnico de farmácia, como é que funciona. Cada local, cada estado, cada cidade tem um fluxo. O mercado de trabalho não é igual. Cada local no Brasil tem uma diferença. Tem lugar que é melhor, que tem mais oportunidades, tem lugar que tem menos oportunidades para o técnico. E aí você tem que ser um profissional de excelência para se destacar, né? Os locais de atuação do técnico em farmácia. Vocês vão poder atuar em estabelecimentos comerciais de fármacos, farmácias e drogarias. Na atenção primária à saúde, podem trabalhar em postos de saúde, tá? Na atenção secundária e na atenção terciária. O que é isso, professora? Atenção primária, posto de saúde, unidade básica. Atenção secundária, coisas que não são hospitais, por exemplo, unidades de pronto atendimento é atenção secundária. Atenção secundária são locais de atendimento à saúde, mas que não realizam procedimentos de alta complexidade, como cirurgias. Ou seja, a atenção terciária, aqui ó, já são os hospitais, tá? Onde acontece cirurgia. Vocês vão trabalhar em qualquer desses setores. Vocês podem trabalhar em distribuidoras de medicamentos, distribuidoras de cosméticos e outros produtos farmacêuticos. Podem atuar nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos, na administração farmacêutica, em farmácias populares, podem trabalhar em hospitais, como eu já falei, em farmácias de manipulação, farmácias hospitalares e farmácias homeopáticas, tá? Então, o ramo de trabalho de vocês é muito extenso, não fique só naquela questão de trabalhar no atendimento ali na farmácia. Não é. Existem várias outras funções que vocês podem exercer em outros locais, tá? Possibilidade de especialização. Existe especialização para o técnico de farmácia? Sim. Após a formação do curso técnico, ainda será possível realizar essa especialização. Existem 3 tipos: especialização técnica em manipulação em laboratório de farmácia, para quem deseja trabalhar nesse ramo. Tem a especialização técnica em farmácia hospitalar, para quem já quer trabalhar nesse ramo, ou quem já trabalha e quer se especializar. E temos a especialização em controle da qualidade da farmácia, trabalhar na logística, trabalhar na dispensação, tá? Então, existem essas 3 formas de especialização para quem quer continuar o estudo, para quem quer ter um pouco a mais de currículo, tá? Então, basicamente, toda conquista começa com a decisão de tentar. Vocês estão tentando, tá? Tomaram a decisão, estão tentando, o momento não é propício. A gente sabe que essa pandemia veio para atrapalhar os nossos sonhos e nossos planos, mas vamos continuar tentando, tá? Não sabemos o dia de amanhã, portanto, a gente tem que estar preparado para as oportunidades, tá? Então, basicamente, agradeço, muito obrigada pela nossa aula, por estarem aqui presentes, tá? Por assistirem e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.